Graça e paz, igreja querida, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos adorando a Deus, mas agora nós vamos ter um momento muito especial em torno da palavra do Senhor. É com grande alegria que eu estou no primeiro culto do ano aqui com vocês. Semana passada não estava, mas é muito bom estar aqui. É uma grande alegria ter a minha família nesse lugar, pertencer a este lugar, ser parte dessa família, dessa comunidade. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que Deus me deu nesses últimos anos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que os meus irmãos ficassem em pé. Nós vamos orar, mas eu gostaria que vocês já fossem procurando o texto bíblico dessa manhã, que é o Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 60. Alguns estão procurando, outros estão acessando a sua Bíblia digital. Quem está em casa também, acompanhe a leitura bíblica. Acho que a maioria já encontrou, então nós vamos orar, vamos fazer mais uma oração. E eu quero que agora nessa oração você peça ao Senhor que Ele venha ao encontro da sua mente, do seu coração, que Ele possa colocar em você aquilo que está faltando, que Ele possa tirar de você aquilo que não deve estar aí, que você possa estar aberto a experimentar a intervenção do Espírito de Deus através da palavra, através do Evangelho. Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças damos ao Senhor por esse dia, por essa manhã, que nós mais uma vez nos colocamos em torno da sua palavra, Senhor. Estamos diante do Evangelho e eu quero pedir a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ouvir não a voz de homens, mas a voz do Senhor Jesus, ecoando em nosso coração, transformando a nossa vida. Senhor, nós somos um edifício, como diz a sua palavra, que cresce para a glória de Deus. Então nos edifica, Senhor, removendo de nós aquilo que não deve estar em nós e acrescentando em nós aquilo que é necessário, Pai. Senhor, não está no nosso alcance a mudança e a transformação, por isso nós só podemos nos render a Ti e pedir a Ti, Senhor Espírito de Deus, haja poderosamente na sua igreja, no seu povo e nas vidas de todos quantos o Senhor chamar. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, a seguir, diz assim a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Presta atenção, porque o principal da nossa mensagem estará em torno destes 2 versículos. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.
Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Deixa a Bíblia aberta, coloca do lado aí um pouquinho no colo. Uma salva de palmas para Jesus. O Senhor Jesus é o nosso mestre, é o nosso ensinador. É a Ele quem redemos e pedimos que fale conosco. Ele é maravilhoso. Querida igreja, eu dou muito valor a colocar o título da pregação. Eu dou muito valor a colocar o tema, o título de uma mensagem, e nem sempre ela fica, né, muito claro, porque a gente fala no começo e acaba esquecendo. Hoje, com a transmissão no YouTube, fica ali escrito, né, na legenda, e aí quem está assistindo fica fácil de ver. E o tema que eu coloquei nessa manhã é: ainda precisamos de Jesus. Ainda precisamos de Jesus. Quando eu senti uma inclinação no coração a colocar esse tema, eu tirei a palavra ainda e coloquei apenas precisamos de Jesus. Porque eu pensei, vai ser muito provocativo colocar esse ainda. Porque sugere que pode ser que não haja mais a necessidade de Jesus. Mas lendo o texto e vendo que Jesus era provocativo, eu não tive outra alternativa a não ser deixar um tema que fosse provocativo. É uma pergunta muito dura para fazer numa igreja, né? Ou que seja um título, ainda que seja assertivo. Ainda precisamos de Jesus. E eu quero mantê-lo, justamente para soar como uma provocação para os nossos ouvidos. Por quê? Porque ainda precisamos, ou seja, ainda temos a necessidade de Jesus. E quando nós temos a necessidade de algo, nós queremos ter aquilo. Mas quando nós não sentimos mais a necessidade, nós desprezamos e esquecemos. Um exemplo muito simples: quem aqui já sentiu a necessidade de um guarda-chuva na parte da tarde, quando pela manhã estava um sol muito bonito, e saiu de casa e nem levou o guarda-chuva porque não via necessidade? Mas quando começou a chover à tarde, você se lembrou: puxa, poderia ter trazido o meu guarda-chuva. Quando nós temos de fato, nós sentimos a necessidade de alguma coisa, nós queremos aquilo. Mas quando nós não temos a necessidade, nós ou esquecemos, ou desprezamos, ou talvez até trocamos por algo que achamos superior. Talvez alguém sabia que ia chover e disse: não vou levar guarda-chuva porque eu vou de carro, saio do meu estacionamento, entro no estacionamento da igreja ou do trabalho, entro no carro, chego em casa, então eu não preciso de guarda-chuva porque eu tenho uma proteção melhor. Então as nossas necessidades, elas vão refletir de fato em nosso ser, em nossa alma. E a pergunta dessa manhã é: Jesus ainda é necessário na nossa vida? Nós ainda precisamos de Jesus? A nossa igreja ainda precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Me perdoem se parecer até uma ofensa perguntar essas coisas, mas Jesus perguntou isso para os seus apóstolos. Será que nós já não temos muitas coisas e talvez Jesus já não vai se fazendo necessário? Nós já não temos, às vezes, algumas ideologias políticas, filosóficas, que a gente se apega tanto e defende nas redes sociais, nas discussões no trabalho, com os vizinhos. E a gente fala mais de uma ideologia de esquerda, de direita ou filosófica, e tão pouco de Jesus. Será que a nossa necessidade não está sendo suprida por um político, por um Messias, por um Salvador terreno? Será que hoje que você já tem saúde, você foi curado, você tem saúde? Será que hoje que você já casou, tem família, já tem filhos? Será que hoje que você já tem um emprego legal, já tem uma conta bancária interessante, será que Jesus ainda se faz necessário? Ou vamos mudar? Talvez você não tenha nada disso.
Talvez você não tenha saúde, não tenha uma boa família, não tenha um bom emprego. E você está na igreja há um tempo pedindo isso para Jesus e você não recebeu. E talvez você chegue à conclusão que você vai procurar outro caminho. Não preciso mais de Jesus porque busquei, não recebi. Então agora vou partir para outra opção. Não preciso mais do guarda-chuva, tenho um carro. Vou procurar uma outra opção. Como você e como eu podemos responder para Jesus que Ele ainda é necessário para a nossa vida? Como que nós podemos responder para Ele se Jesus dirigisse a você a pergunta que Ele fez para os 12? Vocês não querem ir embora? Como que você iria responder para Jesus? Como você vai formular essa resposta? Vamos pensar um pouquinho na história desse texto bíblico até chegar nesse momento que é o ápice desse capítulo. Quem está com a Bíblia aberta? No Evangelho de João, no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos para vocês notarem alguns detalhes. E eu quero que vocês prestem atenção como que o Senhor Jesus, Ele tem uma ascensão de público, de maravilhas, de acontecimentos. Ele tem uma ascensão no seu ministério e depois tem uma queda, ou aparente queda, dependendo da nossa percepção. No capítulo 6, no versículo 2, está escrito assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Imagina quem é pastor, quem é responsável de um ministério, ou se coloque no lugar de Jesus, você tendo uma multidão que te segue. E é maravilhoso ter multidão. É maravilhoso que os nossos cultos estivessem entupidos de pessoas, até na galeria. É maravilhoso que a igreja evangélica no Brasil cresça muito. É maravilhoso ter uma sala de escola bíblica dominical cheia. É maravilhoso ter multidões. Mas não era só multidões. Havia milagres. Jesus estava fazendo sinais extraordinários. De sentir inveja de qualquer líder espiritual, religioso, orar e ver milagres espantosos acontecer e uma multidão que te segue. Aí nós lemos no versículo 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aquela multidão que segue Jesus, ela vai encontrar Jesus em um monte e Jesus vai pregar, Jesus vai ensinar, o tempo vai passar e eles não vão ter o que comer. E Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus vai alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Um dos milagres mais extraordinários de multiplicação da Bíblia. E preste atenção à ênfase que eu dei, porque está escrito que Jesus multiplicou o quanto eles queriam. A cantina vai voltar hoje. Vocês conhecem aqueles irmãos que comem o quanto eles queriam? Foi o que tinha ali. Jesus multiplicou o quanto eles queriam. Já está cheio? Pedro, está tudo legal aí? Cabe mais um pouquinho? Multiplica mais. O quanto eles queriam. E a Bíblia diz que eles comeram até se fartarem, até estarem muito satisfeitos. E ainda sobrou. Que milagre extraordinário de Jesus prover isso. E quem segue recebendo essa fartura de Jesus? Aí nós lemos no versículo 14: vendo, pois, os homens o sinal da multiplicação que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta. Note, não é um profeta, é o profeta, tem uma diferença, que devia vir ao mundo. Moisés, no Antigo Testamento, profetizou que no futuro Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E desde então houve a expectativa judaica
de que Deus levantaria não mais um profeta, mas o profeta, que seria um grande líder, à semelhança de Moisés, e alguns distinguiam e outros colocavam como a mesma pessoa, sendo o Messias. E eles estão dizendo que Jesus é o profeta. Reparem o ápice do ministério de Jesus: sinais, multidões, multiplica pão, e as pessoas, de boca aberta, dizem: ele é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Rei nada mais é do que o sentido messiânico. O Messias significa ungido, e o ungido era o sacerdote, o profeta, mas especialmente o rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aqui é o ponto mais alto do ministério de Jesus, dentro de um olhar humano, com multidões, com milagres, com sinais, com o povo dizendo: ele é o profeta, ele é o cumprimento das profecias. E não é maravilhoso isso? E ainda o povo se congrega e quer vir para pegar Jesus à força, no bom sentido, e fazer talvez um ajuste de armas, de soldados, e o proclamarem rei. O proclamarem rei. E quando Jesus sabe disso, Jesus se retira e vai ficar sozinho. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcará nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E esse movimento do ministério de Jesus continua forte. Jesus se retira e sai assim meio que escondido e volta para a sua área, Cafarnaum, sua região. E a multidão, quando percebe que Jesus não está ali, vai à sua procura. E não é maravilhoso? Uma multidão procurando Jesus, uma multidão procurando o pastor Alexandre, uma multidão procurando o pastor Davi, uma multidão procurando o Fernando, uma multidão procurando a Igreja Batista, uma multidão procurando igrejas. Não é maravilhoso? Multidões vindo. Versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E aquela multidão que está diante de Jesus recebe um primeiro trecho de um discurso muito duro, quando nesse momento agora, Jesus não está disposto ou não entende que é momento de milagres, mas é momento de uma palavra direta para que eles percebam por que ele é o enviado de Deus. E Jesus fala: vocês estão aqui não porque creram que eu sou o enviado de Deus, mas porque vocês receberam o milagre e se fartaram do milagre. E vocês estão buscando um milagre para soluções terrenas. Mas eu estou dizendo para vocês, se preocupem nem tanto com aquilo que é terreno. Não trabalhem, ou seja, não busquem, não procurem, não se esforcem tanto por aquilo que é terreno que vai se desfazer. Mas trabalhai pela comida, pelo milagre que vai existir por toda a eternidade. Se preocupem com a vida eterna. Se preocupem com a cura da alma. Se preocupem com o perdão dos seus pecados. Se preocupem em se reconciliar com Deus. Se preocupem não só com a vida terrena, porque vocês comerão pão e vão sentir fome. Mas eu tenho um pão para vos dar, que quem dele comer nunca mais terá fome. E no verso 32 começa um discurso de Jesus, que ele vai se mostrar maior que Moisés. Ele vai dizer: os nossos pais, os judeus no passado, eles comeram o maná do céu e morreram. Eles comeram um pão de milagres, e eu fiz milagre com pão também, mas morreram, tiveram fome e depois morreram. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês não se resume a milagres dessa vida, mas é a vida eterna.
E Jesus vai se mostrar como aquele que tem um acesso singular ao Pai. Ele vai dizer que ele é enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida eterna. E agora parece que o ministério de Jesus entra em crise. No versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? A multidão, que não era de discípulo, as multidões vieram atrás de Jesus e com aquele discurso de Jesus já foram embora. Não vai ter pão. Hoje não tem multiplicação de pão. E foram embora. Mas Jesus tinha muitos discípulos e os discípulos ficaram. Mas o discurso de Jesus para eles ainda parecia muito duro. E no verso 63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Não é que Jesus está falando mal da matéria, não é uma visão gnóstica, não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que o que é dessa matéria vai perecer. Ele curou doentes, ele ressuscitou mortos, ele multiplicou pão. Mas os problemas voltaram, a fome vai vir no dia seguinte. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. A filha de Jairo ressuscitou, viveu muitos anos e morreu. Jesus está dizendo que os milagres e as ações nessa vida passarão, mas a palavra de Deus subsiste pela eternidade. Ele está dizendo que tem palavra para dar vida, uma vida que vai além das necessidades físicas. E ele diz no versículo 64, contudo há descrentes entre vocês. Entre vocês quem? A multidão? Não, os discípulos. Verso 60, que nós lemos, muitos discípulos, agora ele diz aos discípulos. E no verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus pergunta para os 12, que são os mais chegados, que são os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Note as expressões multidões, muitos discípulos e 12. Jesus teve multidões, muitos discípulos, 12. E o número que cresceu, diminuiu. E quando diminuiu e ficou só os 12, Jesus não teve medo de fazer uma pergunta que poderia reduzir a zero o seu ministério. Jesus olha para os 12 e ele pergunta: e vocês? Também não gostariam de ir embora, de retirar? Querida igreja, essa pergunta não era, a resposta da pergunta não era tão importante para Jesus. A resposta da pergunta era mais importante para quem estava respondendo. Por isso, mais uma vez, eu pergunto para vocês e para mim mesmo: qual é a resposta que nós daremos para Jesus quando nessa manhã Ele pergunta para nós, para mim: vocês não querem ir embora? Vocês não querem deixar a minha igreja, de congregar, de serem meus seguidores, de serem os meus discípulos? Vocês também não querem ir embora? O mais importante não é para Jesus, mas é para você. O que Jesus significa para você? Quem é Jesus para você? Por que que você precisa de Jesus? Por que que você vai responder para Jesus: não, não quero ir embora, eu quero continuar? Por quê? E vamos encontrar na resposta de Pedro algumas respostas para as necessidades reais da nossa vida, em ter a vida de Jesus. Então eu quero pensar em 4 razões que Pedro dá para continuar com Jesus. A primeira razão nós encontramos no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? O verso 66 diz que à vista disso, muitos discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Imagina um questionário de alternativas. Você ainda quer Jesus? Primeira opção, Jesus. Segunda opção, o político que você gosta, a ideologia que você gosta, a teologia que você gosta, os bens materiais que você gosta, ou tudo que você, seja lá qual for o motivo. Pedro está dizendo para Jesus, em nome dos 12,
ele é líder dos apóstolos e responde em nome dos 12. Ele diz no plural, Senhor, para quem iremos? Pedro está dizendo algo assim, Senhor, eu olho a minha prova e só tem uma alternativa. A única opção para mim é o Senhor. O Senhor está perguntando se eu quero me retirar, mas eu não enxergo mais outras opções. A única opção que cabe na minha vida é o Senhor. O Senhor é a única opção que eu tenho. Eu não enxergo outras opções. Aparentemente, a multidão, aparentemente não, é verdade. A multidão, que não era nem de crentes, e os discípulos, e muitos crentes, encontraram outras opções, porque o abandonaram e foram embora. Quais opções eles encontraram? A lei? O farisaísmo? Os essênios? As crenças que tinham na época? Quais são as opções hoje? Eles encontraram opções e deram as costas e foram embora. Talvez eles tenham se desiludido com um detalhe. Vocês viram que no versículo 15, eles vão atrás de Jesus para fazê-lo rei, e Jesus vai embora. Talvez eles queriam um tipo de Jesus, e viram que Jesus era diferente daquilo que eles esperavam. Talvez muitas pessoas abandonam a fé, porque esperam um tipo de Jesus, e são confrontados com um outro Jesus, e vão dizer, duro é esse discurso. Eu quero dizer que Jesus está chamando para ficar, não são os santos, não são os perfeitos. Esse Pedro que vai falar para Jesus, Senhor, eu não tenho opção. Sabe quem é esse Pedro? Alguém lembra aqui o primeiro contato de Pedro com Jesus? Como é que foi? O primeiro contato de Pedro com Jesus também teve milagre. Jesus pega o barco emprestado, prega do barco para a multidão que estava na praia, e Pedro, cansado, fica lá ouvindo, e quando termina a pregação, Pedro havia passado a noite toda tentando pescar e não havia apanhado nada. E quando termina a pregação, Jesus fala para Pedro, Pedro, agora lança-te ao mar e joga a rede. E Pedro fala, Senhor, somos pescadores, a noite toda não conseguimos nada, mas pela sua palavra eu vou tentar. E quando ele lança a rede, vem tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos estão quase a afundar. E ele precisa de Tiago, João e André para ajudar a recolher tudo. E quando o milagre acontece, qual é a reação de Pedro? Ele se lança e diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A primeira reação de Pedro foi, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Depois que ele anda com Jesus, conhece Jesus, escuta Jesus, ele vai ouvir de Jesus, você não quer ir embora? E Pedro vai responder, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Pedro, que um dia pediu, retira-te de mim, agora ele fala, eu não tenho opção, a minha única opção é o Senhor Jesus. Querida igreja, você sente na sua vida que a única opção correta, que te preenche, que te completa é Jesus? Você sente isso? Que não tem alternativa? Para muitos, estar com Jesus é quando ele multiplicava pães. Para muitos, estar com Jesus é quando ele fazia as curas. Para muitos, estar com Jesus é quando o discurso era muito poético, era mais suave. Mas para os 12, estar com Jesus era com pães ou sem os pães. Era com os milagres ou sem os milagres. Era com o discurso mais poético ou mesmo com o discurso duro. Não importa. Eu preciso de Jesus, porque só Ele me completa, com pães ou sem pães, com milagres ou sem milagres, com discurso mais suave ou com discurso duro. Eu preciso de Jesus, eu não posso deixá-lo. Não enxergo mais caminhos, não enxergo mais opções, porque eu entendi, compreendi e criei que só Ele é o caminho. Eu acho muito interessante quando nós lemos os profetas, e nós lemos, por exemplo, Lamentações de Jeremias, e os profetas, falando do juízo de Deus sobre Israel, sobre Judá, eles dizem que o juízo vinha de Deus. Lamentações é interessantíssimo, porque você lê o capítulo 1 e 2, e o profeta escreve que o povo sofre, que muitas pessoas morreram, que o templo está destruído, que as casas foram queimadas. E ele diz, isto é o juízo de Deus, o justo juízo de Deus
sobre vocês. E aí eu pergunto, se toda aquela destruição vinha de um juízo de Deus, o que eu faço diante desse Deus? Eu vou fugir. Mas não é isso que Lamentações ensina. Depois que o livro de Lamentações diz que todo esse juízo vinha de Deus, ele fala, agora vamos nos voltar para esse Deus e nele encontrar misericórdia. Porque como foi citado aqui no louvor, Lamentações 3:22, ele diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diante de um juiz que é sério, que se ira contra o pecado e contra a injustiça, e que derrama a sua ira, eu não fujo, eu corro para ele e peço misericórdia. Diante de um Jesus que tem um discurso muitas vezes duro, eu não fujo, eu corro para ele e digo, Senhor, eu não estou preparado para tudo, mas aqui está o meu coração, me transforma. Os discursos de Jesus, vamos, a segunda razão. Então a primeira razão, Jesus é a única opção correta, é o que Pedro está dizendo. Segunda razão, nós lemos ainda no versículo 68, tu tens as palavras da vida eterna. A segunda razão para termos ainda necessidades de Jesus é porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Um dos motivos de muitos discípulos abandonarem Jesus foi devido à palavra. Nós lemos no versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras. Enquanto muitos discípulos dão as costas para Jesus devido às palavras, Pedro está dizendo, eu preciso ficar porque só tu tens as palavras. A palavra de Deus vem diante de nós e nos confronta, e diante da palavra de Deus, muitos dão as costas, mas muitos se curvam e reconhecem que Ele é soberano. Os discursos de Jesus são duros e muitas vezes nós não percebemos. É muito gostoso ouvir que nós somos o sal da terra. Você dá sabor à vida, você dá sabor ao mundo. O seu trabalho, a sua família, a sua comunidade, ela tem mais sabor porque você é sal. Isso é maravilhoso, mas Jesus complementa. Mas se o sal se tornar sem sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O discurso de Jesus é suave, ele diz, vós sois a luz do mundo. Você ilumina vidas. Hoje na escola dominical teve essa pergunta, o que significa andar na luz? É maravilhoso saber que a nossa vida é luz. Quem quer ser trevas? Nós queremos ser luz. E Jesus nos chama de luz do mundo. É maravilhoso. Mas aí assume um tom duro quando Jesus diz que não se acende uma lâmpada e se esconde debaixo da mesa, mas a coloca no alto para que todos vejam e recebam luz. Se você é a luz do Evangelho tem que brilhar pela sua vida. Se você é a luz, não é para ficar escondido, enrustido, e ninguém vê a luz da vida que passa por você. Os discursos de Jesus são maravilhosos, mas ele tem esse tom de nos chamar, muitas vezes, e nos preocupar. Mas como eu disse, Jesus não quer santos, mas quer transformar pecadores em homens santificados. Por isso Pedro está dizendo, Senhor, só tu tens a palavra da vida. Eu percebo pelo Evangelho que muitas vezes eles não entendiam tudo o que Jesus dizia. Nós lemos que tem parábolas que Jesus contava, que em casa eles falavam, Jesus, o que significa aquela parábola que eu não entendi? Nós temos às vezes as ações dos 12 mostrando contrariedade ao que Jesus ensinava. Jesus que disse, vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Eu porém vos digo para vocês amarem até os vossos inimigos. E nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 54, que quando Jesus está para passar por uma aldeia de samaritanos, os samaritanos o rejeitam. E Tiago e João falam para Jesus, Senhor, gostaria que nós orássemos para que descesse fogo do céu e matasse esses samaritanos? Enquanto que uma hora Jesus diz, vocês devem amar os seus inimigos, nós temos depois os apóstolos querendo orar para Deus matar os inimigos. Nós temos Jesus dizendo, abençoai, não amaldiçoeis, orai pelos que vos perseguem.
E nós temos, às vezes, eles com raiva, com ódio de outras pessoas. Mas eles tinham um detalhe fundamental: eles não foram embora. Nem sempre entendiam, nem sempre compreendiam, nem sempre praticavam, mas não arredaram o pé de próximo de Jesus. Querida igreja, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pedro está reconhecendo, assim como os apóstolos, que eles não podem ir embora, porque só Jesus tem palavra de transformação. O Evangelho muitas vezes me envergonha. Muitas vezes eu tenho orado e não consigo, porque eu fico com vergonha diante de Deus dos meus pecados, de quem eu sou, das minhas falhas, das minhas fraquezas, o quanto eu oro pouco, o quanto eu leio pouco a Bíblia, o quanto eu me dedico pouco, o quanto que eu amo pouco. Quando eu oro, quando eu me aproximo de Deus, eu me vejo mais pecador. Mas quanto mais eu me vejo pecador, mais vontade eu tenho de me aproximar dEle, porque eu sei que é Ele quem me transforma, é Ele quem me santifica. Não adianta se reconhecer pecador e dar as costas diante da santidade dEle, porque se você der as costas, você não terá mais solução. Mas se você se aproximar mais de Jesus, a luz dEle vai refletir na sua vida e as suas trevas serão dissipadas. Se aproximar de Deus é se reconhecer mais pecador. Quanto mais eu vejo a luz de Deus, mais evidente ficam as minhas trevas. Mas eu não posso deixar de estar perto dEle, porque só a luz dEle pode transformar o meu coração, a minha mente, o meu olhar, o meu andar, a minha vida. Pedro está dizendo: Senhor, fora de Ti as palavras são de morte, mas somente em Ti existem palavras de vida. Talvez não tenha pão multiplicado todo dia, mas as palavras de vida são todos os dias. Uma vez meu pai tinha uma cirurgia que ele fez, que não cicatrizava, e saía pus, e ele estava muito mal, estava apodrecendo por dentro. Ele foi num culto, e quando terminou o culto, a cicatriz estava fechada, como se fosse algo muito antigo, e foi um milagre extraordinário. Mas na minha família, eu tenho pessoas, ou já passamos por experiências, de não conseguirmos cura nenhuma. Nós não estamos atrás da comida que perece. Se Jesus quiser nos dar um banquete, Ele pode nos dar. Se Jesus quiser nos curar, Ele pode nos curar. Mas nós estamos seguindo Jesus, não pelas palavras que transformam apenas as realidades materiais, mas pela palavra que transforma o nosso caminho. O nosso caminho que era para a perdição, foi convertido em caminho para Deus, para a salvação. Porque nós o amamos, o reconhecemos como Filho de Deus enviado e nele cremos. Nós não podemos deixá-lo, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Se você pesquisar outras religiões, você vai encontrar curas e milagres. Alguns falsos, mas muitos eu tenho certeza que são verdadeiros. Mas o único lugar que você encontra a palavra de vida eterna é em Jesus. Porque como diz Atos 4:12, não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Querida igreja, nós temos um terceiro motivo pelo qual não podemos abandonar Jesus. No versículo 69, Pedro vai dizer: e nós temos crido. Nós temos crido. Note mais uma vez o contraste. Pedro diz: tu tens palavras. Nós lemos antes que muitos o abandonaram pelas palavras. Pedro diz: nós temos crido. E Jesus disse no versículo 64, contudo há descrentes entre vós. Nós temos crido. A palavra crer é mais do que acreditar. É também acreditar, mas é mais. A palavra crer, temos crido, é confessar, é confiar, é ser fiel, é fidelizar. Nós temos crido, nós temos fé, nós temos fides, nós temos fidelidade.
Não tem pão multiplicado, mas a gente continua com o Senhor. Temos fidelidade. Querida igreja, eu me lembro de Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firme a confissão, o que você tem crido. E para responder aquela pergunta, vocês não querem ir embora, em quem você tem crido? Quem é Jesus para você? Pensando no Evangelho de João, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a videira verdadeira e sem mim, vocês não podem fazer nada. Pensando no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pensando no Evangelho de João, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é Jesus para você? Quem você confessa? Se você confessa que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, se você confessa que Jesus é a videira verdadeira e você é um galho enxertado nela, como que você pode deixar Jesus? Porque se você confessa que Ele é a videira verdadeira e você é um ramo que sai dessa videira e você desconectar, você vai perder a vida. Você vai secar, você vai perecer. Então quem é Jesus para você? Em quem você tem crido? Pedro está dizendo, Senhor, não tem opção. A única opção é o Senhor. O Senhor tem palavra da vida e nós temos crido. Nós cremos. E por fim, o último e quarto motivo, na confissão que Pedro faz, e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu quero chamar a atenção para algumas versões. A maioria das versões está, temos sabido ou sabemos que tu és o Filho de Deus. Ou tem uma outra versão, um pouco conhecida entre nós, que diz, temos reconhecido. Qual que é a melhor palavra? Nesse caso, vale a pena a gente conhecer um pouquinho do termo grego. A palavra grego, gnosko, lembra gnose, né? Que é conhecimento, gnosko. Essa palavra grega, ela pode ser traduzida de fato das três formas. Nós sabemos, nós reconhecemos e nós conhecemos. Mas vamos conhecer um pouquinho, porque quando se traduz é sempre um trabalho até de interpretação. Essa palavra grega, ela pode significar saber, saber de informação. Então, Pedro poderia estar dizendo, nós temos a informação que tu és o Santo de Deus. Por isso não podemos te deixar. Ou seja, pela informação que nós temos. Essa palavra também pode significar reconhecer, conhecer e perceber, no sentido de reconhecimento, como traduz a Bíblia de Jerusalém. Nós temos reconhecido que tu és o Filho de Deus. Ou seja, nós vimos Jesus, andamos com Jesus, ouvimos sua pregação. Reconheci. Nós temos reconhecido que tu és o Filho de Deus. Mas eu gosto mais, e parece que o contexto de João aponta para a opção conhecemos. E ela é mais ampla, eu vou explicar por quê. A palavra conhecer na Bíblia, aqui, essa palavra ela traduz um verbo judaico, hebraico, que significa conhecer intimamente. Quando a Bíblia diz, Adão conheceu a Eva e ela teve Sete, ou ela teve Caim, ela teve Abel, a palavra conhecer é a mesma palavra usada aqui. A palavra conhecer, no Evangelho de João, e em várias partes da Bíblia, ela pode significar tanto conhecimento de informação, quanto conhecimento relacional, a ponto de ser até um conhecimento íntimo de relação entre homem e mulher. Então, a palavra conhecer aqui, ela pode significar, e é muito provável aqui no Evangelho de João lendo, que significa o conhecimento no sentido de ter experiência com Jesus, de conviver com Jesus, de andar com Jesus, de saber de quem está falando. Eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu sei a vida dele. É como quando alguém fala mal de uma pessoa para você, e fala, olha, eu ouvi falar tal coisa de fulano de tal. E a pessoa não conhece quem é o fulano de tal, né? Foi uma fofoca. E você conhece a pessoa e você diz, não é verdade, porque eu conheço essa pessoa. O que você quer dizer é que você convive, tem experiência, sabe do caráter, sabe da vida, sabe quem é.
Quando Pedro diz, nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus, nós podemos aplicar essas 3 ideias. Eles tinham a informação, Jesus é o Salvador. Eles reconheceram na vida de Jesus, Ele é o Salvador. Mas muito mais do que isso, eles andavam com Jesus, experimentavam a vida de Jesus, eles sentiam o cheiro de Jesus, eles andavam em comunhão com Cristo, eles sabiam muito bem com quem eles andavam. E conhecendo muito bem com quem eles andavam, eles não podiam dar as costas a essa pessoa. Por isso eu quero perguntar para a igreja e para mim mesmo, nós temos conhecido Jesus, além da informação intelectual? Eu conheço muitos grupos de estudos, alguns até que eu faço parte às vezes, de pessoas que são críticas da Bíblia, mas eu estou lá participando de estudos, que duvidam às vezes do Evangelho, que duvidam às vezes de Jesus, mas que estudam. Eles têm informação, eles têm um conhecimento da informação, mas não têm um conhecimento da experiência que transforma a vida. Muitos têm o conhecimento da informação e às vezes são até batizados, sabem até confessar a doutrina, mas eu quero te convidar para abrir o coração e ter uma experiência relacional com Jesus, porque eu quero dizer que Jesus existe, Ele é vivo, Ele é real, Ele fala conosco. Jesus se faz presente. Se você orar, você pode senti-lo, você pode percebê-lo. Você pode senti-lo te abraçando, enxugando suas lágrimas, falando ao seu coração. Jesus é uma pessoa real. Jesus é uma pessoa viva. E a igreja é corpo de Cristo, ela não deve se esquecer disso. Querida igreja, foi esse conhecimento que recolocou no caminho os discípulos que uma vez quase abandonaram a fé. Nós lemos em Lucas 24, versículo 30 a 33, quando os discípulos a caminho de Emaús estavam abandonando os demais discípulos e a fé. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. No caminho, Jesus os encontra. E Jesus lhes dá muitas informações, conhecimento de informação. Eles vão falando, nós achávamos que Jesus era o Cristo, mas ele morreu, já passou 3 dias e nada aconteceu. E Jesus começa a explicar pelos salmos, pela lei, pelos profetas, dizendo, mas não convinha que o Cristo padecesse? E Jesus está colocando o conhecimento da informação. Mas eles continuam indo embora. Mas a conversa foi impactando. E quando Jesus faz que vai embora, e eles chegaram na casa deles, eles falam, Senhor, não sabiam que era Jesus, mas eles dizem, está tarde, fica conosco. E na hora que eles servem pão para aquele visitante, e o visitante pega o pão e parte, eles reconheceram, agora não mais só o conhecimento da informação, mas foi recobrado dentro deles o conhecimento da vida experimentada com Jesus. E eles lembraram quem é o Jesus que eles experimentaram. E Jesus desapareceu. Mas na mesma hora, eles reencontraram o seu caminho e voltaram para Jerusalém. Igreja, nós precisamos experimentar Jesus de fato. A pergunta, ela é muito dura, mas Jesus não teve medo de fazê-la. Vocês também não querem ir embora, e Pedro deu esses 4 motivos para não ir embora. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós temos crido e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Nesse discurso que Jesus fez, ele fala que ele é o pão da vida
ele fala que quem come desse pão e bebe desse sangue não terá mais sede, mas terá vida. Jesus tem que ser uma necessidade na nossa vida tão real quanto o pão, o alimento e a água. Sem pão, sem comida, sem bebida, a gente morre. Nós temos que chegar ao ponto de confessarmos que Jesus é a nossa necessidade tão vital quanto o ar que respiramos, quanto o sangue que circula em nosso ser, quanto o pão que nós comemos. Como você responde para Jesus essa pergunta? Senhor, eu não vou embora por isso, por isso, por isso e por isso. Senhor, eu não entendo tudo. Às vezes o pastor prega coisa que eu não entendo. Vou na escola bíblica, às vezes fico com mais dúvida. Senhor, eu leio, estudo tanto que não entendo tudo. Mas eu sei que a tua palavra é palavra de vida, porque ela mudou meu coração. Senhor, não tenho para onde ir. As outras opções não mais me satisfazem, porque eu encontrei satisfação só em Cristo. Querida igreja, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que quer optar por Jesus. Foi feita uma pergunta, vocês não querem me abandonar? Eu quero fazer uma pergunta em nome de Jesus. Você não quer se aproximar? Será que tem alguém aqui que ainda não entregou o seu coração para Jesus, a sua vida para Jesus? E você gostaria de fazer um gesto, um sinal com sua mão? Se desejar vir aqui à frente, fique à vontade. Nós gostaríamos de te conhecer, te abraçar. Se você quer fazer esse gesto e falar, Senhor, o Senhor é a minha única opção e eu quero segui-lo, eu quero ser seu. Não entendo tudo, não sou perfeito, mas o Senhor é perfeito e o Senhor me entende. Se tiver alguém que quer fazer esse gesto e responder esse apelo, dê um sinal com suas mãos. Se você está em casa ouvindo essa mensagem e gostaria de se decidir a ser um seguidor de Jesus, a conhecer Jesus, confesse de onde você está. E talvez a pergunta que caiba nessa manhã, será que tem alguém entre nós que talvez não sentia mais Jesus tão necessário? Eu quero relembrar o tema provocativo. Ainda precisamos de Jesus. Porque não tenho encontrado em outro lugar a palavra de vida. Não tenho encontrado em outro lugar alguém que eu confesse ser o Salvador. Não tenho encontrado opções que me acolhe, que me abraça, que me entende. Não tenho encontrado em outro lugar alguém que eu tenha conhecido e experimentado de modo tão singular. Se você se sente assim, você vai colocar a mão no seu coração, você vai orar, você vai dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero sentir essa sede por Deus, essa necessidade de Jesus. Talvez você tenha valorizado mais os milagres, as curas, as ideologias, os políticos, as teologias, as denominações. E talvez Jesus não é mais o fundamental. Eu gostaria que você hoje confessasse Jesus como o essencial, o vital. Lembra daquela pergunta? Se você fosse fugir de casa, o que você... Tem um incêndio, o que você salva primeiro? Né? Você vai ficar numa ilha deserta, o que você leva? Se existisse a opção Jesus, que ela fosse a primeira na sua existência e na sua vida. Ore comigo, igreja. Depois da oração, o louvor vai estar aqui conosco e depois a gente volta para fazer o encerramento. Ore comigo nessa confissão de fé. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus, diante dessa palavra tão maravilhosa do Evangelho, Senhor. Nós confessamos a Ti, Senhor Jesus, como aquele que fez grandes milagres. Mas não é pelos milagres que nós estamos aqui, Senhor. Nós confessamos a Ti como um Deus de poesias. Por isso que nós temos tantos salmos tão lindos. Por isso que nós temos um cântico dos cânticos. Por isso que nós temos, ó Pai, tantos louvores. Mas nós sabemos que a Sua palavra nos confronta, porque ela quer uma vida mudada e transformada. Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, e nós temos experimentado,
nós temos conhecido, nós temos reconhecido, e não há esperança a não ser o Senhor. Por isso, mais uma vez, Senhor, eu e nós queremos confessar, não temos para quem ir, a não ser o Senhor Jesus, a quem temos amado, a quem temos nos voltado, Senhor. É verdade que temos falhas, mas nós não queremos te deixar. Sabemos que o Senhor não nos deixa. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, em nossos pecados, em nossas falhas, em nossas fraquezas, em nossas dúvidas, ó Senhor, em nossa falta de entendimento. Mas nós não queremos te deixar. Temos certeza que o Senhor nos abraça, nos prende com corda de amor. Por isso, Senhor, nós mais uma vez confessamos que Tu és o Santo de Deus e o nosso libertador. É assim que nós oramos, ó Pai, agradecido por quem Tu és, em nome do Senhor Jesus. Amém.